Quero cumprimentar-vos por mais esta vossa manifestação de apoio, de generosidade, de confiança, mas não levem a mal que as minhas primeiras palavras sejam para saudar todo o povo português pela circunstância de, mais uma vez hoje, ter cumprido uma das funções mais nobres que a soberania e a democracia nos trouxeram. Podermos escolher livremente os nossos representantes, no caso, para o Parlamento Europeu. Quero também reiterar o meu profundo reconhecimento a toda a estrutura que colaborou para que o voto em mobilidade tivesse funcionado bem, dentro de uma situação arriscada e difícil. Posso, nesta altura, partilhar convosco que na passada segunda-feira eu próprio, à noite, fui ao centro de operações inteirar-me dos resultados do teste que tinha sido feito no dia 1 de junho, cujos resultados eram, pelo menos, suscetíveis de gerar uma grande apreensão. Tivemos uma conversa longa e profunda com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, com todas as entidades públicas e privadas que colaboraram nesta operação. Eu estava acompanhado de mais 4 ministros do Governo e concluímos, apesar dos resultados desse teste, concluímos que valia a pena confiar no trabalho que tinha sido desenrolado no último ano. Esta semana foi uma semana onde a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação deram tudo o que tinham para que tivéssemos conseguido superar esta prova. Mas eu quero aqui também cumprimentar o Governo anterior e, em particular, o anterior Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, porque quando ficou agendada a eleição para o Parlamento Europeu, para o dia 9 de junho, de imediato o Governo anterior iniciou os procedimentos preparatórios, que são muitos e foram muitos, para que pudéssemos viabilizar esta operação. E fê-lo também desde a primeira hora com o envolvimento dos partidos da oposição. Na circunstância, o PSD era, como sabem, o principal partido da oposição. Portanto, para o governo anterior e também para aqueles que neste ano tiveram responsabilidades diretas na preparação deste grande desafio que foi esta nova modalidade de exercício do direito de voto, eu também pedia um grande aplauso. Minhas queridas amigas e caros amigos, portuguesas e portugueses, quando há eleições, cada força política tem os seus objetivos. O objetivo da AD, sempre que entra numa eleição, é ter pelo menos mais um voto que qualquer outra força partidária que disputa essa eleição. Esse é sempre o primeiro grande objetivo da coligação que junta o PSD, o CDS e o PPM. E eu quero aqui assumir, como líder desta coligação, que nós não cumprimos esse objetivo. E quero, por isso, felicitar o Partido Socialista, o seu secretário-geral e a sua cabeça de lista. Já tive a ocasião de falar diretamente com o secretário-geral do Partido Socialista e o nosso candidato também já falou com a candidata do Partido Socialista. Dito isto, também quero partilhar convosco que, tendo nós percorrido até aqui 2 anos de trabalho político intenso, tivemos já a ocasião de vencer 4 eleições,
com candidaturas da Aliança Democrática, uma na região autónoma dos Açores, 2 na região autónoma da Madeira e as últimas eleições legislativas. O balanço desta caminhada é francamente e claramente um balanço positivo. E o resultado de hoje, não cumprindo o primeiro objetivo, ainda assim dá-nos muito, mas mesmo muito alento para prosseguirmos nos próximos anos a caminhada que nos trouxe até aqui. Tivemos mais votos do que tínhamos tido há 5 anos atrás e também há 10 anos atrás. Tivemos uma percentagem, portanto, uma correlação relativa com as outras forças partidárias superior àquilo que tínhamos tido também. E mantivemos a nossa representação no Parlamento Europeu com 6 deputados do Partido Social Democrata e 1 deputado do CDS, mesmo numa circunstância política onde à nossa direita foram eleitos pelo menos 4 deputados de 2 forças políticas que eram inexpressivas no último ato eleitoral. Cada um tirará as ilações que entender. Cada um fará a sua interpretação e a sua análise. Nós respeitamos todas, mas eu quero dizer às portuguesas e aos portugueses, obrigado pela renovada confiança que nos têm demonstrado na rua, nas nossas interações e também nos atos eleitorais. E, portanto, podem contar com um governo e uma aliança democrática a cumprir os seus compromissos todas as semanas. O governo não esteve em campanha eleitoral. O governo esteve a cumprir os seus compromissos. E todos aqueles que invocam e acenam com esse argumento são exatamente os mesmos que 30 dias depois de termos tomado posse dizíamos que nós éramos um governo de inação, que não decidíamos, que não éramos capazes de cumprir as nossas promessas. Sou um apaixonado pela política, pela análise política. Gosto de ler e ouvir aquilo que se escreve e aquilo que se diz. Mas a todos esses eu quero dizer que gosto de fazer isso, mas é em segundo plano. Porque em primeiro plano está o meu compromisso férreo com a população portuguesa, com cada cidadão português, e é isso que me vai dar força para continuar a governar Portugal. Quero, finalmente, dar-vos nota de que a nossa campanha foi extraordinária. Foi extraordinária no conteúdo, foi extraordinária na alegria e foi intrinsecamente extraordinária na defesa dos nossos valores de sempre. O valor da paz, o valor do respeito pela dignidade das pessoas, o valor do Estado de Direito, o valor dos direitos fundamentais, o valor da prosperidade económica que garante direitos sociais, os valores que hoje na Europa todos temos a obrigação de defender com um espírito de moderação e solidariedade. Esta foi a nossa campanha, Sebastião Bugalho. Tu disseste há pouco que estavas orgulhoso. E nós estamos
orgulhosos, agradecidos e reconhecidos pela campanha que foste capaz de fazer. Apostar na juventude, apostar na competência, apostar naqueles que fazem bem, naqueles que têm valor, naqueles que demonstram capacidade de fazer um pouco mais do que os outros, foi a marca que nós quisemos trazer à política portuguesa. Já o tínhamos feito nas eleições legislativas. Tornámos a fazê-lo agora nas eleições para o Parlamento Europeu. E se me quiserem fazer já essa pergunta, eu respondo sem que haja necessidade de a fazerem. Vamos continuar a apostar em gente nova, vamos continuar a apostar em gente que tem demonstração de trabalho feito, vamos continuar a apostar naqueles que na sociedade portuguesa têm mais créditos, têm mais qualificação, têm mais capacidade de aportar valor a uma coisa que está no nosso coração, que é o nosso país. Viva Portugal e viva a democracia portuguesa! Portugal! 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 Estou agora à disposição dos senhores jornalistas. Creio que há já um sorteio para que dois deles me coloquem questões. Boa noite, Rita Tavares, do Observador. Terminou a campanha a falar numa vitória, a pedir uma vitória substancial da AD, ficou aquém do resultado, já o assumiu aqui esta noite. Queria perguntar-lhe se vai ou espera que isso possa provocar instabilidade política a partir daqui e se vai ter que dialogar mais com o PS, ser mais humilde, como pediu o Presidente Socialista. E aproveito também para lhe perguntar se está aberto a apoiar uma candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu. Quanto à primeira questão, o Governo e a Aliança Democrática estão disponíveis desde a primeira hora para dialogar, negociar e encontrar consensos com todas as forças políticas. Mas, naturalmente, que dentro delas, aquela com quem temos, muitas vezes, necessidade de aprofundar mais esse diálogo e essa negociação é o Partido Socialista. Em tudo o que foi relevante das decisões do Governo, nomeadamente aquelas que carecem também de pronúncia parlamentar, abrimos sempre canais de diálogo diretos com o Partido Socialista. Agora, há uma coisa que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos obrigar quem não quer consensualizar a fazê-lo. Continuamos com a mesma disponibilidade, mas também continuamos com a mesma convicção. Cumprir o nosso programa. Sermos responsáveis pela responsabilidade que o Parlamento nos atribuiu ao não rejeitar o nosso programa do Governo. Eu disse-o na nossa tomada de posse. Eu disse-o na discussão do programa do Governo. Tantas interpretações quiseram fazer dessas palavras
quando elas são simples. Se o Parlamento não rejeita o nosso programa do Governo, é porque assume a responsabilidade de o deixar executar. E é nesse ponto que nós vamos continuar com humildade e capacidade de diálogo. Sobre a segunda questão, eu queria hoje dizer o seguinte: o Partido Popular Europeu, família política na qual nos integramos, é o vencedor das eleições a nível dos 27 Estados-membros da União Europeia. É expectável que as principais famílias políticas europeias possam também elas dialogar e acertar como ficará a distribuição dos cargos mais relevantes das instituições europeias, com a participação que os tratados prevêem, e é por isso expectável que a presidência da próxima Comissão Europeia seja da força política mais representativa, o Partido Popular Europeu. É possível que a presidência do Conselho Europeu seja destinada a um candidato socialista. Se o Dr. António Costa for candidato a esse lugar, a Aliança Democrática e o Governo de Portugal não só apoiarão, como farão tudo para que essa candidatura possa ter sucesso. E hoje nesta noite, quero dizer-vos que decidi fazer este anúncio para não criar nenhum tabu, mas muitos dos meus colegas, chefes de governo dos Estados-membros da União Europeia e todos os meus colegas do Partido Popular Europeu já sabem disto mesmo antes de eu ser Primeiro-Ministro. Sara Madeira, da agência Lusa. Queria só insistir, esse apoio será independentemente da resolução do processo judicial em que o nome de António Costa está envolvido. E já agora, queria clarificar se acha que esta eleição tem ou não uma leitura nacional, nomeadamente nos resultados do Chega, e já agora como é que viu a vitória da extrema-direita em França com consequências políticas? Sobre essa segunda componente, deixe-me dizer-lhe que vi com preocupação e apreensão o crescimento de forças políticas extremistas, nomeadamente da extrema-direita, em vários Estados-membros da União Europeia. E posso também, nesta ocasião, cumprimentar o povo português por continuar a ser, na Europa, um referencial de moderação, um referencial dos valores fundadores da União Europeia, mesmo com a dificuldade que é atingirmos muitas vezes o consenso, conjugando o interesse de 27 Estados-membros. Sobre a sua primeira pergunta, a resposta é muito simples. Eu já a dei, mas reitero. Se o Dr. António Costa for candidato, e quem vai decidir se ele é candidato é ele próprio e a sua família política, a nossa decisão está tomada. Muito obrigado.